Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Estela Nelly e esse daqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o método das seções. Ele é bem parecido com o método dos nós que a gente já viu nas aulas anteriores, mas muda algumas coisas e vai ser bem interessante você aprender esse método. Aproveite também para se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar todas as aulas. Me segue também lá no Instagram. Curte, comenta aqui o nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá o seu comentário que eu venho respondendo depois um a um e tirando todas as suas dúvidas. E bora começar a aula de hoje. Bom pessoal, então bora lá falar sobre o método das seções. Este método ele é utilizado quando desejamos encontrar a força em apenas alguns membros de uma treliça. Ele se baseia no princípio de que se uma treliça está em equilíbrio, então qualquer segmento dela também está. Isso lembra muito o método dos nós. Se você se lembra da aula anterior que eu falei um pouquinho sobre o método dos nós, você se lembra que é a mesma regra. Se a treliça está em equilíbrio, então os seus nós também estão em equilíbrio. O método das seções também pode ser usado para cortar ou seccionar os membros de uma treliça inteira. Então, se a seção passa pela treliça e o DCL de qualquer uma das partes for esboçado, podemos aplicar as equações de equilíbrio a essa parte para determinar as forças no membro na seção do corte. Como apenas 3 equações de equilíbrio independentes podem ser aplicadas ao diagrama de corpo livre de qualquer segmento, então devemos escolher uma seção que, de forma geral, passe por não mais que 3 membros em que as forças são incógnitas. Se você não entendeu, fica até o final que a gente vai fazer um exemplo e aí eu tenho certeza que todas essas ideias vão ficar esclarecidas na sua cabeça. Relembrando um pouquinho alguns conceitos, a gente viu que as forças internas nos membros tornam-se externas quando o diagrama de corpo livre de um segmento da treliça é desenhado. Então, se as forças dentro de membros devem ser determinadas, uma seção imaginária, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que está indicada na linha horizontal da figura, ela é traçada, expondo dessa forma cada força interna como uma força externa ao diagrama de corpo livre. Então, observe essa imagem aqui. A força interna, ela torna-se externa. Então, temos que a força puxando o nosso membro vai ser uma força de tração, enquanto que se a força estiver comprimindo o nosso membro, vai ser uma força de compressão. Então, bora lá para um exemplo que você vai entender um pouco melhor esses conceitos. O exemplo diz: determine a força nos membros GE, GC e BC da treliça mostrada na figura abaixo. Indique se os membros estão sob tração ou compressão. Então, observe que a nossa treliça aqui, ela tem as suas condições de contorno. Então, essa primeira condição de contorno, ela é uma rótula. E essa segunda condição é um apoio móvel. Observe aqui que a nossa treliça, ela tem uma carga de 400 newtons e uma carga de 1.200 newtons. Então, inicialmente, a gente tem que esboçar o nosso DCL. Esboçado aqui o nosso DCL, a gente tem que esboçar também as nossas condições de contorno. Então, para a rótula, temos uma restrição em AX e uma restrição em AY. E para o apoio móvel, a gente sabe que temos uma restrição em DY. Isso porque estamos adotando um sistema de coordenadas YX, com X positivo para a direita e Y positivo para cima. O segundo passo é calcular as nossas reações, então, nesses apoios. Então, vamos ter somatório de forças em X igual a 0. Em X, observe que temos o AX e a nossa carga de 400 newtons. Então, colocando isso na nossa equação, vamos ter menos AX mais 400 newtons igual a 0. Portanto, o nosso AX é igual a 400 newtons. Agora, vamos fazer o mesmo para
y. Então, o somatório de forças em y é igual a zero. Voltando aqui, vamos ter que em y vai ter AY menos 1.200, porque está para baixo, e DY. Então, substituindo na nossa equação, vamos ter AY menos 1.200 newtons mais DY igual a zero. Temos duas incógnitas na nossa equação, então a gente tem que deixar ela guardadinha aqui para depois usar e substituir um dos dados. Portanto, vamos fazer então a nossa somatória de momentos no ponto A, igual a zero. Lembrando que vamos adotar o sentido horário como negativo e o sentido anti-horário como o positivo. Então, fazendo a nossa somatória no ponto A, vamos ter 1.200 vezes 8 metros, que é essa distância aqui total. Então, 1.200 vai ser positivo ou negativo? Negativo, porque está girando nesse sentido horário. Depois, vamos ter o quê? DY. DY vezes essa distância aqui, até o nosso ponto A. Então, vão ser 12 metros. E está girando em qual sentido? O sentido anti-horário, portanto, vai ser positivo. E depois, vamos ter 400 newtons vezes essa distância de 3 metros, que é a distância entre os pontos. Vai estar girando em qual sentido? O sentido horário, portanto, negativo. Então, vamos substituir isso. Menos 1.200 newtons vezes 8 metros mais DY vezes 12 metros menos 400 newtons vezes 3 metros, tudo isso igual a zero. Portanto, nosso DY vai ser igual a 900 newtons. O nosso valor aqui deu positivo. Como deu positivo, significa que o nosso DY foi adotado no sentido correto. Substituindo então o nosso DY aqui na nossa equação 2, vamos ter AY menos 1.200 newtons mais 900 newtons igual a zero. Portanto, o nosso AY vai ser igual a 300 newtons. Então, após encontrar as nossas reações nos apoios, temos que decidir como cortar ou seccionar a nossa treliça através dos membros onde as forças devem ser determinadas. Vou apagar aqui para ficar mais fácil tirar essa poluição visual que eu fiz aqui. E então, a gente precisa seccionar ao cortar a treliça onde a gente quer determinar as nossas forças. Aqui no exercício, ele já nos deu onde cortar. Porém, se lembre que aqui ele disse que a nossa seção é essa A aqui. Por quê? A gente quer descobrir nos membros GE, GC e BC. Mas a gente escolhe a seção AA porque ela atravessa não mais que 3 membros cujas forças devem ser determinadas. Então, sempre que você for escolher a seção, você não pode escolher uma seção que atravesse mais que 3 membros, porque senão você não vai conseguir resolver esse exercício. Então, aqui escolhemos a nossa seção. Então, encontrando as reações nos apoios e escolhemos o nosso corte, temos então que desenhar o DCL do segmento de treliça seccionada, que possui o menor número de forças agindo. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso DCL, se você for ver, qual lado que possui o menor número de forças agindo? O esquerdo ou o direito? Observe que no lado esquerdo temos a Y e a X, enquanto que no lado direito vamos ter 1.200 DY e 400 newtons. Então, a gente vai escolher o lado que possui o menor número de forças. Portanto, vamos escolher o lado esquerdo. Então, esboçamos aqui o nosso diagrama de corpo livre do lado esquerdo. E lembre-se que sempre considere que as forças de membro incógnitas na seção de corte são de tração. São essas aqui. Isso porque, dessa maneira, a solução numérica vai produzir resultados positivos para os membros sob tração
e negativos para os membros sobre compressão. Então agora a gente precisa encontrar se é tração, compressão e qual o valor dessas forças. Vamos iniciar pelo momento em G. Isso porque a gente consegue eliminar FGE e FGC. Então, somatória de momentos em G tem que ser igual a zero. Portanto, vamos ter FBC vezes 3 metros, FBC, 3 metros, isso girando no sentido positivo. Depois vamos 300 newtons vezes 4 metros, isso girando no sentido negativo. Depois ainda vamos ter 400 newtons vezes 3 metros, isso também girando no sentido negativo. Então, vamos ter FBC vezes 3 metros menos 300 newtons vezes 4 metros menos 400 newtons vezes 3 metros, tudo isso igual a zero. Portanto, FBC vai ser igual a 800 newtons. Valor positivo, então valores positivos, o nosso membro está sob tração. Agora vamos fazer a somatória de momentos no ponto C. Tudo igual a zero. No ponto C, que seria esse C aqui, a gente vai ter 300 newtons vezes 8 metros, girando no sentido negativo, e FGE, aqui na verdade é um E, FGE vezes 3 metros, e isso também girando no sentido negativo. Então, vamos ter menos 300 newtons vezes 8 metros, menos FGE vezes 3 metros, tudo isso igual a zero. Menos FGE vai ser igual a 2.400 dividido por 3. FGE vai ser igual a menos 800 newtons. Menos 800 newtons, sinal negativo, compressão. E como FBC e FG não possuem forças verticais, vamos então adotar somatória de forças em Y igual a zero. Se você observar, ele nos deu 4 metros e 3 metros. Isso lembra muito o nosso triângulo 3, 4, 5. Então, a gente consegue decompor essa força. Logo, vamos ter 300 newtons menos 3,5 vezes FGC. Isso igual a zero. Somatória de forças em Y, 300 newtons aqui. FGC, que é o que a gente quer descobrir, e vamos decompor para Y, né? Portanto, FGC vai ser igual a 500 newtons. 500 newtons, valor positivo, tração. Então, descobrimos todos os nossos valores, se é tração ou compressão, e a gente pode até esboçar o nosso DCL final. Então, aqui a gente ficou como tração, aqui ficou compressão e aqui ficou tração. E olha só quanta coisa legal você aprendeu na aula de hoje. Aprendeu a esboçar o DCL, calcular as reações nos apoios e também a calcular as forças que agem ali nos membros de uma treliça. Então, se você gostou da aula de hoje, aproveite, deixe o seu comentário aqui, se inscreva no canal e curte o nosso vídeo, que me ajuda bastante na divulgação. As nossas próximas aulas serão exercícios, então vamos fazer mais exercícios sobre o método dos nós, método das seções, para você fixar bem esse conteúdo. Até a próxima aula!